Olá a todos, eu sou o Lucas e hoje a gente vai aprender um pouco sobre a Pseudomonas aeruginosa e a produção de fenazines. Você sabia que tem bactérias que conversam entre si usando substâncias químicas? E que com isso, elas conseguem decidir em grupo quando atacar ou se defender? Pois é, hoje a gente vai conhecer uma especialista nesse assunto, a Pseudomonas aeruginosa. Ela é uma bactéria que vive em diversos lugares, como em água, solo, plantas e até em hospitais. E ela é muito famosa por causar infecções em pessoas com imunidade baixa, mas o que muita gente não sabe é que ela tem habilidades incríveis que vão muito além de causar doenças. Ela é uma bactéria gram-negativa com uma membrana externa com lipopolissacarídeo que a protege de antibióticos. Também tem pile para aderir às superfícies e um flagelo para se mover. E além disso, um genoma com cerca de 6,3 milhões de pares de bases, ou seja, um genoma bem grande para uma bactéria. E isso dá a ela uma versatilidade enorme. Ela pode se adaptar a diferentes ambientes, produzir várias proteínas importantes para o seu funcionamento, como as envolvidas em regulação, transporte, metabolismo, e também na sua virulência, que é a sua capacidade de causar infecções, o que torna ela um verdadeiro canivete suíço microbiano. Mas você pode se perguntar, como que ela coordena essas ações? Ela coordena essas ações com um sistema de comunicação chamado Quorum Sense. Esse mecanismo funciona da seguinte forma: as bactérias sintetizam moléculas chamadas autoindutores e são liberadas no microambiente. A concentração dos autoindutores é proporcional à densidade das células bacterianas. E sabe-se que uma resposta biológica, como por exemplo a expressão gênica, é induzida quando os autoindutores atingem uma concentração limite específica, que é chamada de quórum, o que leva à ligação dessas moléculas aos seus receptores específicos. E o sistema de Coruscant na Pseudomonas são baseados em moléculas N-acil-L-homoserina-lactonas, que é o sistema LAS-IRHL, e moléculas 2-alquil-4-quinolonas, que são do sistema PQS e o seu precursor HHQ. E esses sistemas se conectam e se regulam mutuamente. O RHL e o PQS são regulados positivamente pelo sistema LAS, enquanto o RHL reprime PQS e o PQS aumenta RHL. Por exemplo, em resposta a vários estímulos nutricionais e ambientais, a relação regulatória entre os sistemas RHL e PQS pode mudar independentemente de LAS. As fenazinas são moléculas produzidas pela Pseudomonas e são resultados direto da comunicação via quorum sensing. Elas são capazes de participar de reações de oxidação e redução, e além da coloração, ela tem papel importante na competição microbiana, porque conseguem gerar espécies reativas de oxigênio, que acabam matando micro-organismos concorrentes. E aqui estão os principais exemplos das fenazinas: o ácido fenazina 1-carboxílico, o PCA, a piocianina, o PYO, a fenazina 1-carboxiamida, o PCN, a 1-hidroxifenazina, o 1-OH-PHZ, o ácido 5-metilfenazina 1-carboxílico, o 5-metil-PCA, e a aerogenosina, o AA. E cada uma dessas moléculas tem propriedades químicas únicas, mas todas elas ajudam a bactéria a sobreviver e competir. Já sobre a biossíntese das fenazinas, começa a partir de um composto chamado ácido corísmico. E a partir dele, a bactéria consegue fabricar o PCA, que é o núcleo base das fenazinas. Depois, esse PCA é transformado em derivados pela ação de algumas enzimas, como a PHZH, a PHZM e PHZS. Cada enzima dessa adiciona ou modifica alguma parte da molécula, criando uma variedade de compostos com diferentes propriedades. E, além do seu papel na sobrevivência bacteriana, as fenazinas têm chamado a atenção da ciência pela sua aplicação na agricultura. Por exemplo, na China, um produto chamado Xinqiminxin, a base do PCA, tem sido usada para controlar doenças causadas por fungos, como a Fusarium e Phytophthora, dois dos maiores problemas em lavouras de hortaliças e grãos. Esses compostos funcionam como biopesticidas naturais, reduzindo o uso de químicos agressivos e promovendo uma agricultura mais sustentável. Ou seja, a natureza criou um antimicrobiano e agora a biotecnologia está levando isso para o campo. E a conclusão é que a gente pode aprender que a Pseudomonas aeruginosa nos ensina que até uma bactéria que pode causar doenças também é uma fábrica química complexa, cheia de estratégias para sobreviver e competir. E, se a gente entender como ela funciona,
como se comunica e como produz compostos, podemos usar esse conhecimento para o bem, desde tratamentos médicos até soluções para a agricultura. E agora que você já sabe como uma bactéria pode ser química e estrategista ao mesmo tempo, que tal olhar para o mundo microbiano com outros olhos? A ciência está cheia de conexões incríveis entre a biologia e a química. Todos os agradecimentos à Universidade Estadual de Londrina, Programa de Pós-Graduação de Biotecnologia. Muito obrigado a todos.